estádio, temos fome, vocês estão aonde? Quem são vocês perante a um João Lourenço que nos trouxe alegria? João Lourenço vos trouxe alegria? Epa, eu vou terminar, família, eu vou terminar dizendo que estamos falidos, temos um país, infelizmente, que está nessa situação, temos governantes extremamente assassinos, e eu concordo, deixa mais uma vez dizer aqui que concordo com tudo que o André Ventura disse, né? O próprio Ernesto Bartolomeu, ele, ao responder, ele primeiro deveria ter vergonha na cara, ou melhor, o mínimo que ele deveria fazer é se calar, né? Aquele jornalista que também é um boca de aluguel. E temos também um povo que infelizmente não contribui. Eu só espero que daqui a alguns anos as coisas, né, o povo, né, em si se reveja e tenta, falou-se de união, temos que estar mais unidos. Nós temos que estar mais unidos, temos que ter união, não podemos continuar a nos dividir. Não, eu não me misturo com aquele do sul, você do norte, você não sei de onde. Não, temos que parar com essa mentalidade tribalista. Nós somos irmãos, somos angolanos e precisamos, sim senhora, nos unirmos para tirarmos esses ditadores do poder. Mas isso só vai acontecer se realmente termos um povo acordado, um povo unido e um povo que sabe o que quer. Obrigado, família. Era só isso. Hitler. Não tenho nada para falar, só estou a vos acompanhar. Tens nada como. Você escreve, põe aí. Me pergunta, eu estou a gostar do agora debate. Aqui não tens falar. Mas pronto, sobre o jogo, então, qual é a tua opinião? O que é que viste? Fala sobre isso que o governo, então, os milhões que deu, vista a seleção lá da Argentina e Angola, essa toda diapasão que, pronto, né, os ativistas, vamos falar, angolanos lá que tiveram a falar e que os outros que antecederam aí já falaram com relação, ele falou até da família dele, que vai deixar de falar com ele, porque o presidente João Lourenço trouxe o Messi em Angola, você está a querer falar mal do João Lourenço. São questões que nós ouvimos, tem aí vídeos, e você é das redes sociais, és ativo nas redes sociais. Okay. Claro que já te deparaste com vídeos de miúdos emocionados, a gritarem de Messi, Argentina, viva, viva. E quer dizer, João Lourenço mesmo é o puro, e por aí fora. Então tem isso, tem também a questão do parlamento, né, sobre a Carolina Cerqueira, que então foi tirada do parlamento, sacada pelo próprio partido, não é? E agora indicaram um outro, que é o tal Almeida, não é? Adão de Almeida, que vai substituí-la, e no meio do mandato, não acabou os 5 anos, a senhora foi tirada. Então isso tudo é algo que você tem sim em mente, que é para poderes nos trazer aqui como contribuição e aprendizado também, posso dizer, que tanto eu aqui deste lado, como os outros que estejam no painel ou mesmo na rolagem, ouvirem do Hitler e vão ver que se realmente o Hitler está certo ou não. Por isso, o microfone é seu, me caça, su caça, Hitler. Ok, primeiramente gostaria de dizer aqui que foi muito bom o João Lourenço ter trago a seleção da Argentina, porque isso, ao mesmo tempo, veio para mostrar ao povo que tipo de presidente é que nós temos, ou quais são as prioridades deste governo. Aí ficou claro que os problemas que nós temos no nosso país estão muito baseados na ausência de amor ao próximo, na falta de vontade para resolver os problemas. Ou seja, dinheiro para nós chamar a Argentina para jogar com a Angola tem. Dinheiro para resolver o problema da merenda escolar não tem. Dinheiro para resolver o problema do déficit orçamentário não tem. Mas dinheiro para distrair o povo com festas da independência, convidar presidentes à torta à direita, isso existe. Isso é muito bom, porque nós estamos a ver que o povo também está a refletir. O jogo acabou e depois seguiu-se uma sequência de lives, seguiu-se uma sequência de reflexão por parte da população. Nem todo mundo está nessa situação, mas depois as pessoas ficaram a refletir. E não sou eu, por exemplo, aqui onde eu estou,
o grupo de estudantes africano é um grupo onde ninguém discute questões políticas, ninguém gosta de questionar sobre o que está acontecendo num país, mas desta vez os grupos de estudantes aqui dos vários países africanos ficaram todos a debater, poxa, como é que um país vai desperdiçar 12 milhões de euros por conta de um jogo como a seleção? E tal como já se disse aqui, historicamente, não há nenhuma ligação sobre a independência de Angola com a Argentina. A independência de Angola foi reconhecida pela primeira vez pelo Brasil. A independência de Angola, ou a independência que o MPLA conquistou, foi graças ao apoio da União Soviética e graças ao apoio da Cuba. Como é que você, na celebração da independência do país, ao invés de ir buscar as pessoas ou os países que tiveram contigo no momento de crise ou no momento em que mais você precisava deles, vai buscar a seleção da Argentina? Simplesmente queria manobrar ou queria ludibriar o povo naquela política de pão e circo, trazendo o Messi. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado com a nomeação ou seja, com a indicação do Adão de Almeida para estar lá no parlamento. Ainda não foi consumado. Mas o primeiro elemento que eu gostaria de trazer aqui neste debate é: a Carolina Cerqueira apareceu numa lista como a terceira figura. O cargo da Carolina Cerqueira como presidente da Assembleia, ou seja, o cargo de presidente da Assembleia é também um cargo eletivo, porque ela estava numa lista e ela era precisamente a terceira figura. As pessoas, quando votaram no MPLA, votaram também porque viram a Carolina Cerqueira naquela posição. Mas o que é que está a se passar? O João Lourenço, tal como já se disse aqui, já percebeu claramente que a Carolina Cerqueira é uma pessoa próxima ao senhor Higino Carneiro. Então, o João Lourenço procurou, de certa forma, afastar essa senhora, porque nos próximos tempos nós vamos assistir grandes debates dentro do próprio parlamento, e também ele acha, do ponto de vista estratégico, que a Carolina Cerqueira não é a pessoa ideal para estar lá nessa fase, porque vamos ter debates calorosos. O que acontece? De acordo com a Constituição da República de Angola, o João Lourenço não poderá concorrer para mais nenhum mandato. E o João Lourenço, tendo em consideração essa governação dele apodrecida, essa governação dele que acabou por criar vários inimigos, várias ilhas, acabou de alimentar ou por alimentar vários problemas dentro do próprio MPLA. O João Lourenço quer encontrar uma fórmula para continuar no poder. E isso passa por quê? Por ter um rabugento no parlamento. O que acontece? O Adão de Almeida, não é que ele seja tecnicamente ou intelectual, eu até comparei o currículo dele e o meu, apesar os cargos que ele tem, ou seja, a única coisa que ele pode dizer que é superior a mim talvez seria os cargos que ele ocupou como ministro, não sei o quê. Senão eu não vi nada que dizem, olha, o indivíduo é intelectual, não sei lá, que não tem nada de intelectualidade, porque ele formou o seu currículo dentro da estrutura do MPLA. Ou seja, o Adão de Almeida não é ninguém sem o nepotismo que ele teve. Ele só se tornou professor na Universidade Agostinho Neto graças ao nepotismo. Ele só se tornou ministro graças ao nepotismo. Ele só se tornou o que ele é graças ao nepotismo. E não só, também dinheiro de roubar, porque a família dele também são outros gatunos, outros ladrões, todos esses aí. Então, o João Lourenço precisa, nos próximos tempos, levar na Assembleia o debate sobre revisão da Constituição ou alteração da Constituição, e sabe que, à luz da própria Constituição, eles não estão capacitados para isso. Então, eles precisam de conduzir uma confusão dentro do parlamento, que vão querer fazer isso para distrair novamente a população, porque ele quer um terceiro mandato, ou então quer ser o presidente do MPLA, e ele quer ser o presidente do MPLA e, ao mesmo tempo,
Ele quer que na presidência tenha um candidato que seja uma pessoa da sua confiança. E essas ambições que o João Lourenço tem hoje são as mesmas que o José Eduardo dos Santos teve nos seus últimos dias. É sabido que o José Eduardo dos Santos, antes de abandonar o poder, ele criou um conjunto de leis para tentar desviar ali o próximo presidente. E o João Lourenço está exatamente a fazer a mesma coisa. Ou seja, ele já receia quem será o próximo presidente de Angola, poderá lhe perseguir, tal como ele andou a perseguir José Eduardo dos Santos. Então, por essa razão, está a querer ser ele a influenciar quem vai ser o próximo presidente de Angola. Agora, coitado da senhora Carolina Cerqueira, que foi pega de surpresa. A senhora Carolina Cerqueira, que não sei como é que ela está a gerir isso, porque o império dela assim acabou, ela era a terceira figura no país, e atualmente ela vai se sentir assim, de certa forma, vulnerável, mas sabemos como é que o MPLA funciona. Vão querer lhe dar um cargo de embaixadora para lhe calar, para lhe ludibriar, para ela não se mostrar contestatária, mas também é uma lição para o pessoal do MPLA, que hoje você pode estar no poder, amanhã, porque o MPLA é tipo, como é que eu posso dizer? São tipo aqueles animais canguru que comem-se uns... É canguru, tem um animal, não sei se é mabé, qualquer, que come-se uns aos outros. O abutre, que comem-se uns aos outros. O MPLA é assim, enquanto você tem poder, todos eles estão do seu lado, basta esse poder cair, eles todos viram as costas, você vai pensar que, olha, tipo, são todos inimigos, que te conta o José Eduardo dos Santos, a família de José Eduardo dos Santos, que viram o poder todo. É isso mesmo. A desabar sobre as suas costas, e as pessoas ficaram como não lhe conheciam. José Eduardo dos Santos foi presidente do MPLA durante 38 anos. Quando ele morreu, no óbito dele, olha... o caixão ficou abandonado aí como se fosse um pobre, até na cultura africana. Os malucos, mesmo lá do bairro, que nós temos estado a ver, quando morrem no óbito... Ia deitar líquidos, estava a deitar líquidos. Exatamente. Aquilo foi... ou seja, o João Lourenço tem uma governação amaldiçoada, também por conta da forma como ele lidou com essa questão do José Eduardo dos Santos. Ele humilhou o cadáver do outro. Isso aqui não se faz nas nossas culturas africanas. Isso é grave, é gravíssimo. Os mortos devem ser sempre respeitados. Os mortos devem ser, sei lá, isso funciona de acordo com a nossa tradição africana. E o João Lourenço não fez isso. O João Lourenço perseguiu, humilhou José Eduardo dos Santos até o próprio cadáver. E agora o João Lourenço também está com receio daquilo que será o seu futuro pós-presidente. Pós o João Lourenço, já não tem chance de continuar na presidência, criou muitas ilhas, criou muitos inimigos, e todos os seus inimigos estão dispostos a lhe combater com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma violência que ele perseguiu os outros. Então, o João Lourenço encontra-se na corda bamba, não sabe que futuro vai ter, e uma das coisas que o João Lourenço desejava era ver uma oposição fragilizada, era ver uma oposição desarticulada, e ele já percebeu que cada vez mais, cada dia que está a passar, a oposição está muito articulada, está muito assertiva, já não se registra aqueles problemas que se tinha no passado, sobretudo a UNITA, que tem estado a demonstrar muita maturidade política, e isso tem estado a complicar precisamente a agenda do MPLA. Então, o que nós temos no futuro é que dentro do MPLA eles vão começar a se matar uns aos outros, está cada vez mais claro. E o MPLA não sabe lidar com a diferença. Né? Nós vimos o que aconteceu no 27 de maio, isso poderá se repetir nos próximos tempos, porque o MPLA não está conseguindo lidar, sobretudo, com a candidatura do Gino Carneiro. O Gino Carneiro, que também já mostrou que quando nasceu, o pai dele lhe disse que ele está destinado a ser presidente de Angola. E o João Lourenço está a dizer que o presidente tem que ser jovem. Vamos aqui refletir. Mas então, de acordo com
com a definição de jovem apresentada pelas Nações Unidas é que jovens são todos aqueles que estão entre os 18 aos 35 anos de idade. O Adão de Almeida já é um avô, tem 46 anos, parece da idade do Cotanacho, ou não sei lá, são da mesma faixa etária, está se apresentar como jovem. Se o Adão de Almeida é jovem, Ibrahim Traoré é criança ou é adolescente? Porque o Ibrahim Traoré está nos 30. O Adão de Almeida está nos 40, está quase nos 50. Como é que uma pessoa que está quase até 50 anos de idade é jovem? Estás a ver? E vamos aqui lembrar que o João Lourenço é a única pessoa que se assumiu como presidente de Angola que já entrou com 60 anos de idade, porque o Agostinho Neto, quando era presidente, o Agostinho Neto ainda estava nos 30, o José Eduardo dos Santos estava nos 30, aqueles Nito Alves estavam com 26 anos, não sei lá o que, o João Lourenço, não sei lá o que, ele já está muito para além daquilo que são as próprias expectativas, tanto esses Adão de Almeida que estão a ser considerados como jovens, mas que pensam como mais velhos aguados, porque o Adão de Almeida não tem nenhum projeto, não tem nenhuma coisa de reconciliação nacional, nenhuma iniciativa de reconciliação nacional. Antes, pelo contrário, são esses jovens do MPLA, tal como Adão de Almeida e o Manuel Lomé, que têm estado a fazer com que esses mais velhos, que já são tontos, a cometer os... Recentemente em Luanda, foi na liderança do quê? Do Manuel Lomé. As autarquias em Angola não estão a ser implementadas por conta dos conselhos de quem? Do Adão de Almeida. Esses jovens, nós não lhes precisamos. Nós precisamos de jovens que sejam realmente jovens, que pensam como outros jovens e que juntos vamos conduzir um processo de transição política pacífica e responsável. Ok. E quanto ao posicionamento do André Ventura em atacar o teu presidente, então, da Angola, da República, o que é que tens a dizer? Eu estava aqui a fazer uma comparação. Isso que o André Ventura está a fazer agora me remeteu aos anos de 2015, quando em Portugal havia um grupo de pessoas bem mobilizadas a atacar o José Eduardo dos Santos. Eu não sei se o grupo do João Lourenço já percebeu que está se criando e a maior preocupação do MPLA eu até contrário. E a maior preocupação do MPLA eu até compreendo é a força da televisão portuguesa, porque o MPLA está muito mais preocupado em agradar uma elite econômica, política portuguesa, e eles sabem que as mensagens do André Ventura estão a ecoar tanto em Portugal como em Angola. E essa mensagem, ela afeta ou chega muito mesmo na classe média. A classe média que eu me refiro é a classe média tanto de Portugal, tanto como a classe média de Angola. Então está a se criar uma consciência coletiva. Quanto mais o André Ventura fala que o indivíduo é um ditador sanguinário, aquilo vai ficar bem presente no subconsciente das pessoas e as pessoas vão mesmo normalizar. Nós já sabemos que o João Lourenço é um ditador sanguinário, mas quando tem uma pessoa como André Ventura, um líder político, candidato a presidente da República de Portugal, aquilo tem muito mais peso e acaba de certa forma neutralizar. Vocês estão a ver, por exemplo, hoje o Sim se acordou e partilhou uma deep news, ou deep fake, ou seja, uma imagem falsa de uma suposta conversa onde supostamente o André Ventura fala em atacar Angola caso ele for presidente. Aquilo é e o Cinci não sabe até disfarçar, porque você vê no canto superior esquerdo tem lá duas letras chinesas e depois aparece o André Ventura. Aquilo é tipo assim, o Cinci está tão desesperado, não sabe mais como é que vai lidar com essa questão. Então estão a tentar inventar informações falsas. Só que nós estamos na era da internet, nós estamos num contexto digital e todos nós sabemos que a TPA já não consegue nos manipular com facilidade, tal como nos manipulava no passado. E eu penso que o André Ventura deve continuar com isso, deve continuar
com, 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 com esses ataques que ele está a fazer, porque nós precisamos mesmo. Há muito silêncio por parte das autoridades portuguesas. O PS já está totalmente corrompido, o PSD totalmente corrompido. Então, nós precisamos de outras pessoas que vão estar a ampliar ou a dar voz aos angolanos que já não têm voz. Então, conforme disse o Isidro, nós temos que tirar proveito em tudo que há de bom naquilo que são as intervenções do André Ventura. Não é que nós concordamos taxativamente com as suas declarações, não sei lá o que, mas naquilo que nos convém, nós vamos mesmo tirar proveito. Quanto mais ele chamar João Lourenço de ditador, isso é necessário para nós que estamos numa luta contra a ditadura de Angola. Se não nos ouviam, pelo menos vão ouvir ele, e juntos nós podemos então enfraquecer esse regime autoritário que temos no nosso país. Vamos ouvir aí uma voz feminina. Tininha, boa noite. Está à vontade, pode falar então. O microfone é seu, minha casa é sua casa. Não, eu só queria dizer aqui rapidamente, antes da Tininha falar, que a abordagem do Hitler é uma abordagem muito bem elaborada. Sim, Tininha, vai falar já, deixa o Isidro dar aí um subsídio. Porque apontou os pontos nervosos do que está a passar realmente em Angola. Principalmente essas cenas da Carolina Cerqueira e etc. Mas algo que é muito importante que nós precisamos de começar a ver. Quando o posicionamento que a gente tem com André Ventura, né? Que a gente sabe que tipo, vamos tirar só o que ele nos oferece, é um aliado circunstancial. É o mesmo que a gente tem que ter com o MPLA. Quando o Engino é posto de lado, quando a Carolina Cerqueira é posta de lado, porque a Carolina Cerqueira é uma senhora muito arrogante. Nós vimos o que é que ela andou a fazer durante esse tempo todo no Parlamento, na Assembleia Nacional. Então, tipo, a nossa postura com essa gente nem pode ser de lhes sentir pena, ou a gente falar, coitada dessa senhora. Não, não há coitada, não há nada. É eles que se comam mesmo aí no MPLA. Quanto mais eles se comerem, melhor para nós. Quanto mais eles se dividirem, quanto mais o João Lourenço continua a fazer essas jogadas dele de mestre de xadrez aí. Mestre de xadrez. Mestre de xadrez aonde? Melhor para nós, estás a ver? Mas em nenhum momento pode mostrar pena por essa gente. São todos iguais. De resto, Hitler fez uma abordagem que eu estava mesmo à espera, principalmente com a relação que ele estabeleceu com as cenas do Adão Almeida. Faz todo sentido. Era só isso mesmo. Tininha, podes continuar. Ok, muito bem. Pode avançar, Tininha. Não tenho muito a dizer, boa noite a todos, obrigada por me deixar entrar. Eu só acho que o ataque devia partir de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas eduquem-me se for possível. Faltam poucos meses para as eleições, né? É fevereiro, não é? Não, as eleições de Angola. Angola, yeah. A eleição geral é 2027. Então agosto de 2027. Eu acho que o ataque devia partir de outros países para atacar mesmo, lhe tirar do poder, sei lá, não sei, eduquem. Epá, há aí uma fala de não sei se é verdade, André Ventura quer atacar com a NATO. Qual é a importância do André Ventura atacar o MPLA aqui em Portugal? Vocês têm que se lembrar que quem abriu as portas ao MPLA para entrar na Europa, na União Europeia, e para se estender também, para ajudar para se estender mais para o Ocidente, para os Estados Unidos, foi Portugal, não se esqueçam disso. E então, o MPLA neste momento já não tem a reputação que tinha antes aqui em Portugal, que já não era boa. Agora passou mesmo, é que agora temos pessoas com grande impacto político aqui em Portugal a tirarem-se com unhas e dentes ao MPLA, e eles já tinham aquela reputação, e a maior parte dos portugueses não tinha noção do que era o MPLA, eles agora é que estão a ter. E então é um regime que está queimado já em Portugal, estão queimados. E aquelas imagens de 28, 29 e 30 de julho passado, isto passou cá em Portugal, os portugueses viram, portanto isto foi publicado nas redes sociais, muita gente viu. E então, neste momento,
a imagem do MPLA em Portugal é abaixo de zero. E isso incomoda-lhes e de que maneira? Eles neste momento aqui em Portugal estão queimados completamente. Não há mídia nenhuma que os possa safar. Tá bom, deixa então a Tininha terminar, episódio. pois que é para no teu tempo poderes trazer isso aqui à mesa. Tininha, faz favor. Não, era só mesmo isso que eu tinha a dizer. Então, era no sentido de querer saber se realmente tropas estrangeiras não podem invadir. Podem atuar, sim, se podiam atuar e invadir. Angola é um país soberano, não é, Tininha? E sendo um país soberano, eu acho que é difícil, é uma invasão, não é? A série, e fica difícil fazerem isso para Angola, esses países. Mas se tivessem, ou estão a massacrar o povo, digamos, uma manifestação que culmina com o MPLA, que está no poder, que tem as armas, estarem a assassinar o povo torto e a direito durante dias aí, e está-se a ver, eu acho que pode haver uma intervenção internacional. Ali é outra coisa, mas quanto assim o MPLA lá no poder e algum, vamos dizer, algum país tomar uma decisão da Vandara, a não ser que seja o próprio Estados Unidos, né? Que é país que ninguém, sem serem contactados, sem nada, eles avançam e fazem o que eles querem. Estados Unidos é o único país no mundo que já fez isso, muitas vezes violarem os acordos e tudo, e ninguém condena os Estados Unidos, ninguém consegue meter os Estados Unidos a tribunal, mas eles fazem isso, os Estados Unidos. Então é mais ou menos isso, e pronto, né? Alguém pode dar um subsídio depois melhor que o meu, mas é mais ou menos isso que eu queria dizer aqui na Tininha. Obrigada. É só uma coisinha rapidinha. Nós também, como nós somos africanos, ou Angola, nós temos que meter na pele que nós não podemos contar muito com os Estados Unidos, ou seja, com quem for fora da União Africana, porque esses países não querem saber de nós para nada. Esses países, a gente pode estar matando uns aos outros, que eles ficam contentes com isso. É isso que eles querem. Eles não querem saber de ajudar a África. Eles querem que nós matamos os outros dia após dia. É isso que eles querem. Se eles puderem, eles metem mais guerra ainda. Tipo, mais guerra em Angola ou em Cabo Verde. Eles ficam contentes. Porque eles querem o que nós temos, a nossa riqueza. Eles não querem ajudar a África. Você não pode ter esperança que os Estados Unidos querem ajudar a África ou que os Estados Unidos querem fazer uma coisa pela Angola. Os Estados Unidos não querem fazer nada pelo mundo nenhuma. Estados Unidos só faz uma coisa pelo país quando interessa os Estados Unidos. Simples quanto isso. Estados Unidos, quando vai ajudar o país, é de interesse deles. Não é porque eles querem ajudar. Claro que não. Estados Unidos quer ser sempre superior a qualquer país no mundo. Claro. Estados Unidos quer que todo o país seja abaixo dos Estados Unidos. Agora, você acha que se agora a África conseguir erguer, acha que os Estados Unidos iam ficar contente? Nunca na vida. O primeiro que os Estados Unidos iam fazer é tentar abaixar a África outra vez. Estados Unidos não quer que a África acorde. Estados Unidos quer ajudar a África. Nenhum país do mundo quer ajudar a África. Eles querem a nossa herança. Eles querem o que nós temos na nossa terra. Isso que eles querem. Simples quanto isso. Você acha mesmo que os Estados Unidos querem ajudar algum país do mundo? Estados Unidos metem guerra em todo o país do mundo. Se os Estados Unidos não querem, o próprio presidente também não quer. Ele faz muito mal ao povo do estrangeiro, de que se tivesse intervenção, a meu ver. É isso. Bem, vamos dar ainda a palavra aqui ao Osvaldo, que está aí há um bom tempo sem falar. Osvaldo, estás aí? Alô, Osvaldo? Bem, o Osvaldo já está fora do combate, acredito eu, então vamos passar aí a Imperatriz, que está há muito tempo também parada, até o Jorge, depois o Beto, né? Esses homens e o Marabano também. Os quatro precisam exercitar um pouco a voz, naquilo que é o conhecimento, então, sobre isso. Vamos lá dar. Imperatriz, está aí? Que é a outra menina que aqui está. Não, estou aqui, estou a ouvir. Não, era para dar mais algum subsídio, né? As pessoas vão dando, então, agora é a vez daqueles que ficaram aí muito tempo parados, então estou a dar primeiro a ti como mulher, depois ir para os outros. O Osvaldo já não está, eu acho que já está fora de combate. Então, dei a ti, depois vamos aí o
O Jorge Mas foi você vai falar sobre o que mais? Ou melhor, tudo isso que já falamos, né? Se tem mais algum subsídio, se não tiver. eu passo a palavra. É melhor Então passar vamos aí, o Jorge. Jorge, está aí ainda? Jorge também já não está. Então, Marabano. E aí, Isidro? Isidro também já não está. Yeah. Bem, então nesse momento temos que meter aí o Beto. Beto, conforme estavas aí a dizer, então acaba lá o subsídio ou dás mais aí coisas, né? Mais alguns toques. Vamos a essa. Nós estamos em duas vertentes. Nós eu penso que a maior parte de nós aqui na diáspora estamos alinhados, independentemente de haver um ou outro que Você diferente. Nós estamos alinhados aqui. E chamei. Espera só aí, Beto. Não. Eu não estou a dormir, boy. Eu estou aqui. Mas como. Quer dizer, como uma maioria está a chamar e nada, eu também fui Isidro e nada. Passa teu. Eu fico onde vamos partir. Deixa o Isidro falar. Então, olha, então deixei de. Isidro. Sinceramente, eu vi também, eu disse, não, também já acabou. Não, passa isso. Eu quero tocar só num ponto que é bem importante, é assim. O MPLA, nesse momento, ele se enraizou. Quando tu começas a estudar, tipo, cenas sobre engenharia social, você consegue entender qual é o esquema que atualmente o MPLA utiliza. O MPLA transformou o projeto de conservação e perpetuação no poder num projeto coletivo. Já deu um projeto afeto à presidência da República. Agora é um projeto coletivo, em que indivíduos alocados estrategicamente dentro de instituições, cada um defende a sua permanência dentro desse... Quando eu estou falando a coisa que não tem o que, né? Não vou falar. Deixa só o microfone aí. Dá para... E cada um defende a sua permanência dentro desses gabinetes. Por exemplo, o MPLA já não está sozinho. Ficar no poder já não é só o João Lourenço que quer. O administrador do Calumbo, o comandante da polícia, o diretor de uma simples escola, o administrador das TPAs, das TVs Imbus e etc. Hoje essa gente representa a força de pressão para a manutenção das políticas do MPLA. Porque cada um à sua maneira não querem deixar o poder, não querem deixar as regalias e as benesses. E eles são muito importantes, porque eles são mecanismos de pressão que conseguem pressionar a própria sociedade civil. O silêncio, por exemplo. O direito da TPA, por exemplo, você trabalha na TPA, um exemplo. Você, se for contra qualquer coisa dentro da TPA, não é o João Lourenço que vai vir te tirar, não é o João Lourenço que vai vir te expulsar da TPA. Vai ser o Ernesto Bartolomeu. Vai ser quem? Vai ser um subordinado do Ernesto Bartolomeu que está numa determinada área. Porque hoje qual é a instituição mais poderosa da Angola? É o CINSE. O CINSE está infiltrado em todas as instituições, em toda Angola. Hoje você tem dificuldade de saber quem é quem, porque todo indivíduo, por mais simples que seja, provavelmente é um agente de contra-inteligência dos serviços de segurança do Estado. A instituição mais poderosa nesse momento em Angola são os serviços de segurança do Estado. E o próprio José Eduardo dos Santos só caiu porque houve um momento que ele, instigado pelos Copelipas e etc., ele fez uma cisão com os serviços de segurança do Estado, com o Miala. Isso enfraqueceu o Miala. E eu acho que essas operações todas que foram existindo de desgaste da imagem do próprio presidente falecido José Eduardo dos Santos, aquilo foi tudo projetado pelo Miala, não importa onde ele estivesse. Mas foi tudo projetado. Por quê? Porque a partir do momento em que o José Eduardo dos Santos conseguiu, deixar esse lado de fora, ok? Prender um Miala e não sei o que, etc. Ele ficou
fragilizado. Fragilizado por quê? Porque aí a contra-inteligência começou a lhe operar. Surgiram cantores, por exemplo, de rap, cantores que bateram bué, e não, vocês não precisam de falar muito desses cantores, é só vocês verem quem andou a ser condecorado, você consegue saber mais ou menos que essa merda toda foi contra a inteligência, ok? Deu-se até espaço para aquela cena que era tipo determinadas denúncias. Vocês viram que um dos madeiros que mais brilhou na época do José Eduardo dos Santos, por exemplo, foi o Rafael Marques. E o Rafael Marques, o próprio João Lourenço entra no poder hoje. Umas semanas depois ele é logo condecorado pelo João Lourenço. Estás a entender? Então o que é que eu vou te dizer? O verdadeiro trunfo de qualquer ditadura nesse momento em África, e no caso particular de Angola, nesse momento, são os serviços de segurança e inteligência do Estado. Porque esses indivíduos, eles estão mesclados com a sociedade. Eles estão nos empregos, nos nossos empregos normais, nas empresas, eles estão lá, a bófia está lá dentro. Na sociedade civil, a bófia está infiltrada de tal forma na sociedade civil que, pá, que nós estamos a ver o que está acontecendo nos últimos dias com relação, tipo, determinados agentes infiltrados que estão a trabalhar dentro de organizações e que acabam por sabotar e levar à prisão outros indivíduos. Nós vimos o caso do Fred, que ele inclusive deixou aqui um statement que é muito importante. O Fred disse que lá onde ele estava, lhe obrigavam a falar que ele só tinha que aceitar, né, dizer que quem lhe mandava fazer aquilo tudo e falar aquilo é o Adalberto Costa Júnior Liberty Chiac. Se ele falasse aquilo, iam lhe deixar, inclusive lhe falaram que ele ia começar a trabalhar para eles, que ia começar a ganhar dinheiro e etc. Inclusive ele disse que mostraram uma série de indivíduos que estão dentro da sociedade civil e que na verdade trabalham com o regime. Ele próprio falou isso, não sei se o Nacho se lembra. Me lembro, muito bem. E o Fred também trouxe outros pontos também que são muito importantes. Ele também disse assim, que é complicado porque ele foi entregue por um indivíduo que ele tinha confiança, afinal aquele indivíduo já trabalhava com SIC, e está no meio do ativismo, é ativista, é que foi lhe buscar na casa dele, é que foi lhe mostrar, que fez lhe prenderem, lhe meteu numa emboscada. Então o que é que eu quero vos dizer aqui? Mano, nesse momento o homem mais poderoso da Angola é o Miala. Sabe por que é o Miala? Quando a gente volta no caso do G. Edgar Hoover, que é o patrão do FBI e etc., toda a gente sabe que o G. Edgar Hoover chegou num momento que ele se tornou uma ameaça até para o próprio Estado. Qual era o nível da ameaça do G. Edgar Hoover? Acesso ilimitado a dossiês, escutas telefônicas, blá, 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 essa cena toda. Ele tinha tudo para toda a gente. Portanto, você deve entender que os indivíduos que se encontram no power hoje, ok? Se não fazem um jogo do Miala, tem sempre algum dossiê à espera dele, de alguma merda que ele desviou, porque todos esses desvios que acontecem, roubos na banda, o Higino Carneiro nesse momento está bem calmo, por quê? Porque já lhe mostraram, já lhe falaram, você aqui se continuar, nós vamos soltar os cães. Quer dizer, tem muita coisa sobre Higino. Todos esses gajos que ocuparam cargos públicos roubaram muito com a anuência do Estado, só que esqueceram que enquanto roubavam, alguém estava a fazer os dossiês desses roubos. E esses dossiês são usados como forma de chantagear esses indivíduos e lhes meter submisso àquilo que é a agenda interna do regime. Mas o regime hoje, se você tentar entender, o regime hoje a peça fundamental de sustentáculo do regime são os serviços de inteligência do Estado. As decisões do João Lourenço dependem do Miala. O Miala é que faz... Se você olhar da forma que o xadrez em Angola foi mexido, está a ser mexido dentro da conveniência do próprio Miala. O Miala é o homem mais poderoso na Angola, porque ele tem dossiê sobre todos. Inclusive, o maior dossiê que ele tem nesse momento é do próprio João Lourenço. Ninguém roubou como o João Lourenço roubou Angola. José Eduardo roubou em 38 anos, mas o João Lourenço, você vê a natureza dos despachos dele, os não sei que adjudicado, contratação adjudicada, contratação simplificada e etc. Tudo isso é roubo do Estado, negócio com ele próprio, de frente. O João Lourenço é um gajo que está muito undimbado, ele está na mão do Miala, que ele não faz. Acho que a diretora da FMI estará lá amanhã, Luizito. Vou dizer.
O Miala, se tiver o poder, ele só precisa de pegar no João Lourenço e falar assim para você, vai estar protegido, eu vou te proteger, vai sair da Angola, vai sair numa ilha, não sei o que, mas você precisa de deixar o poder. Porque se ele não deixa o poder, o Miala vai lhe comer vivo. Porque o Miala, para poder, nesse momento, porque assim, você tem que ver qual é a estrutura, porque hoje você tem que fazer um estudo mais alargado. Se hoje há uma descrença muito grande nos serviços de defesa e segurança, que são os castrenses, hoje aquela porcaria está toda fodida, porque hoje são empresários e etc. Quer dizer que o Miala hoje é o pai grande do país e muitos não deram conta disso até hoje. O pai grande do país é o Miala. O Miala é que manda, porque ele tem, inclusive, dossiês também dos generais, do fulano, do fulano, do fulano. Portanto, vai chegar um momento que estes caras vão ter que dançar a música dele. E ele, para se credibilizar, ele pode ir atrás do João Lourenço, se o João Lourenço não fazer um acordo. E a partir do momento em que ele agarrar o João Lourenço, ele vai ser credibilizado, porque o angolano tem memória curta. Quer dizer, você basta ver o indivíduo que fez alguma coisa, que alimentou algum ódio, porque nós nesse momento temos muito ódio do João Lourenço. Qualquer gajo que faz alguma coisa contra o João Lourenço, nós, independente de tentar ver qual é a agenda que está realmente por detrás dessa ação, desse movimento, nós vamos aplaudir primeiro e vamos refletir mais tarde. E até pensamos no mais tarde, a agenda já se efetivou. É justamente isso, ok? Que eu venho trazendo para nós refletirmos de forma mais profunda. Porque o João Lourenço hoje, ele se quer sair ileso disso, ele só precisa de conversar com Miala, ele não precisa de conversar com ninguém. Nós andamos a alimentar de ilusões, não, conversa com a oposição, para ver se faz um acordo com a oposição. O único gajo aqui que pode fazer acordo é mesmo só o Miala que pode fazer um acordo com o João Lourenço, se ele quer sair vivo dessa. Porque o Miala está muito poderoso, ok? Primeiro é o controle sobre os castrenses, porque a partir do momento em que os castrenses saíram da área deles de conforto e se tornaram empresários, tiveram que lesar o Estado. E quando lesaram o Estado, criaram dossiês que estão sobre controle do Miala. O Miala sabe quando é que cada um desses generais roubou, sabe o que eles mataram para conseguir terrenos daqui. Essas atrocidades todas, inclusive, um ponto que é muito importante, por isso é que eu às vezes converso com as pessoas e falo, mas as pessoas tipo não gostam de entender. Como é que está o dossiê do caso Mangenas, por exemplo, hoje? Hoje o dossiê do caso Mangenas diz assim, Mangenas vai sair, Mangena já lhe deram soltura, Mangena foi absolvido, Mangena vai estar fora. Mano, você não consegue ver que essa merda toda que se passou em Angola foi ou Mangena foi usado, ou o Oreva da faca, eu não sei como é que vou vos dizer isso. Ou ele foi usado, etc., porque nada justifica os maus que acontecem. Nós precisamos mesmo de saber que esses gajos jogam, tá vendo? Tem uma série americana muito forte, House of Cards. House of Cards é grande merda que fala como é que se manipula o poder nos corredores palacianos do poder dos Estados Unidos da América. É justamente isso que está acontecendo em Angola. As operações de contra-inteligência são muito fortes e elas têm um ponto fraturante muito importante. É aproveitar a nossa baixa vibração, a nossa raiva com relação a determinados políticos, para nós próprios que legitimamos essas ações da contra-inteligência dentro da sociedade angolana. Basta aparecer um dedo de qualquer... Por que eu sempre chamei a atenção num mambo bem simples? Porra, como é que as pessoas têm coragem, só porque o indivíduo apareceu a ofender o João Lourenço, a ser filmado, a ofender o João Lourenço, dia seguinte já tem todos os grupos do WhatsApp? Hoje o sistema tem uma base de dados fodida, mano. Qualquer coisa que acontecer em Angola, os revus vão eles matar dentro da casa dele, ninguém vai lhe encontrar na rua. Hoje sabe-se onde é que toda a gente está localizada. O fracionismo em Angola tem uma base de dados. Antigamente o fracionismo deu certo, por quê? Porque a base de dados era o próprio partido. Os arquivos do partido, dos militantes, foi só chegar e abrir aí tudo e fazer o mambo. Hoje em dia eles têm tudo por causa dos WhatsApps, dos não sei o quê. Hoje eles têm essa informação toda. Se acontece um mambo na banda,
as pessoas vão lhes buscar dentro de casa, como já estavam a tentar fazer nos dias 28 e 29 de julho. Já há indivíduos que foram lhes matar em casa. No Rocha, aquele Madé que foram lhe matar em casa e não sei o quê. É só para vocês terem uma ideia. Então, o que é que eu quero vos dizer? Ou a gente começa a ter uma ideia mais abrangente sobre as coisas, sobre o fenômeno contra a inteligência, ou vai tudo se fuder, mano. Porque o sistema final não está de pé porque é um sistema fodido. É porque a contra-inteligência que esses gajos já vêm a fazer há muito tempo. O sistema, nós pensamos muitas vezes assim, não, esse mulher está a falar um mambo, ele deixa só falar, pelo menos isso pelo menos tem que nos servir. Isidro, nomearam agora uma mulher, uma dama, essa semana, sabes, né? Esse mambo aí, mas esse mambo aí é de leve, boy, isso é de leve, isso é outra manobra. Porque há uma dica que saiu no meio desses gajos, que um dos gajos berrou que serviços de inteligência do Estado são uma cena muito complexa, não podem ser testados assim, tipo tá-se a fazer teste ou experimentação. Não existe. E é verdade isso. E essa dica aqui, você encontra no Bom Pastor, aquele filme do Leonardo DiCaprio sobre os serviços secretos e não sei o que. Aquele filme é muito fodido. E tem um dedo que numa banda ele fala isso. Serviços de inteligência é uma cena muito complexa. Esse mambo não funciona assim, tipo experimentação. Você pega uma pessoa que não tem experiência, lhe mete isso aí. Não funciona. Serviço de inteligência. O que nós temos que entender é que a natureza dos serviços secretos em África, ela se tornou um instrumento do regime para a repressão interna. Porque a verdadeira orientação dos serviços de segurança é mesmo tipo proteger o Estado interna e externamente, tá a ver? De ameaças internas e externas. Essa aqui é a orientação dos serviços. Mas hoje em dia, os serviços de segurança do Estado são a ferramenta mais poderosa de manutenção dos regimes em toda a África. Significa que o MPLA já fez a migração das estruturas de repressão convencional para as estruturas de contra-inteligência e engenharia social. O que nós estamos a viver em Angola é engenharia social. Esse mambo que nós estamos a ver, o povo está contente com isso e não sei o quê. É o trabalho que foi bem feito. Em engenharia social, você utiliza as instituições do Estado para manipular a percepção da própria sociedade, ok? Manipulam a percepção da própria sociedade de forma a concretizar agendas ocultas de grupos de interesses, pequenos grupos de interesses. Por que aqueles são bem fortes? Por causa da ideia de utilizar as instituições do Estado para, ok, manobras e agendas políticas, mano. Porque eles vão buscar o quê? É o Estado, mano. O Estado consegue... Eu venho avisar de mambos na história, mas as pessoas tipo, não gostam muito de entender os mambos e se calhar é justamente isso. Isso também faz parte do modo descontentamento. Eu, quando estou sempre a falar assim, people, daqui vai ter dias que vocês já não vão me ver falar nada. Porque a cena é muito mais profunda do que a gente pensa. O mambo, o buraco mesmo é muito mais profundo do que a gente pensa, mano. Esses gajos manipularam a sociedade de uma forma que, inclusive, o programa de educação que nós temos é um programa que facilita a ação dos serviços de inteligência do Estado. O tipo de educação que a gente recebe, uma sociedade sem pensamento crítico, uma sociedade que todo indivíduo pode se vender a qualquer momento e não sei o quê. Tipo, o problema não é o indivíduo que se vende. O problema é o impacto desse movimento na consciência da própria sociedade. E esses bradas andam a trabalhar com isso. Esses gajos trabalham com sociologia num nível que vocês nunca pensaram. Eles fazem engenharia social num nível que nós nunca pensamos. Eles conseguem prever, porque eles sabem qual é o estado que se encontra a consciência da sociedade. Acho que esses indivíduos que estão a estrear com o Messi e o Caraças, eles são produto dessas ações que foram desenvolvidas nos últimos 50 anos com relação à instrumentalização e construção da consciência da sociedade angolana. Por que esses evitam a questão da cultura? Porque a cultura é libertária. Eles evitam a cultura, evitam a educação, evitam não sei o quê, porque esses são os pontos fraturantes que podem tornar, tipo, essa manipulação institucional
menos eficiente. Então, o que é que eles fazem? Destroem mesmo já a educação e negam a cultura. Porque a cultura, ela consegue unir os povos para além da política. Ou seja, ela ultrapassa a questão política e une os povos por via do sentimento de pertença partilhado. Estás a entender? Então, a cultura é uma ameaça para esse sistema que eles colocaram em Angola. A educação é uma ameaça, porque o indivíduo que começa a ser educado começa a pensar criticamente. E quando você tem muitos indivíduos a pensarem criticamente, você tem uma sociedade intelectual. E uma sociedade intelectual, a sociedade civil intelectual é muito forte em qualquer parte do mundo. Então eles entenderam muito cedo que essas duas áreas, tipo, têm que ser mutiladas, e você rebenta já com a educação. Esse membro do MPLA, que a educação dá um mísero do hoje, não sei o quê. Esse mambo aí é propositado, essas Luísa Grilo que comem merenda e o caralho, senhoras viroscas e o caralho, se essa merda toda é propositada, você vai ter cada vez mais ministros cada vez mais ministros da merda, porque esses ministros, eles estão aí para continuar nesse processo de drenagem e destruição da consciência da própria sociedade. Você mata a consciência crítica da sociedade, você mata a educação, você nega a cultura. Inclusive, você transforma a cultura num acessório só para justificar os aspectos mais controversos das independências, por exemplo. Quando eu digo que a cultura em Angola é tipo um acessório, e muitos não entendem quando Isidro diz assim, Kuduro não é cultura. Tipo, quando o Isidro te faz essa analogia, ele não está a te falar assim que o Kuduro não é... O Kuduro é um instrumento que está a ser usado contra nós. Ele não é cultura por quê? Não é cultura por uma questão muito simples. Primeiro é que toda a cultura tem um objetivo que se centra no coletivo. E as pessoas vão falar, não, isso ele precisa falar Kuduro, não é como você fala que hip hop é cultura. Claro que hip hop é cultura, porque tem um ecossistema com princípios, bases e não sei o quê, e todos se orientam em torno de um objetivo comum, que é o fortalecimento da própria sociedade. Esse é o objetivo da cultura em qualquer lugar. Agora, quando você olha que te disseram assim, Kuduro é cultura, e você vê as referências todas que existem dentro do cultura, não é que não existam bons kuduristas, existem, mas as referências, mano, life é acerca de referências, tudo na vida é sobre referências, mano. Um sistema cultural é um sistema referencial. Capa 2, não se dá beleza, noite e dia. Mano, quando você vai desfolhar o que é que essas pessoas representam, e eles é que dão a cara para o mundo quando se fala de Kuduro, você já tem a ideia porque é que a nossa sociedade hoje é uma sociedade estúpida, de drogados, de jardadas, de putas e o caralho. Porque as referências que determinam esse nível de comportamento na esfera da própria sociedade são essas que o sistema apoia e meteu à nossa frente, condecorou inclusive. Mano, a condecoração, uma condecoração de Estado não é um mambo normal. Tem a capacidade de transformar um indivíduo que até ontem era desconhecido numa referência nacional, mano. Quando te condecoram à noite e dia, estão a abrir o caminho para a jarda e para a putaria de forma aberta. Olha, tá aqui, essa aqui é a vossa referência, essa aqui é a vossa diva, mano. Tá tudo essa merda, mano. Então, se você não olha para essas engrenagens todas e chega a essa conclusão que, na verdade, porque quando o próprio Miala entendeu a criação desse projeto, esse projeto de destruir a sociedade, do Miala antigo, começou com Big Nelo, acho que é Criança Futuro ou qualquer merda assim que fizeram. Criança Futuro ou Criança Esperança. Era mesmo com o Miala, é que é Criança Futuro. Criança Futuro, que começaram a reunir, tipo, já os cantores, juntar todos os cantores, e não sei o que. Aquela foi a primeira fase daquilo que nós estamos a viver hoje. Yeah. No tempo do próprio José Eduardo, eles entenderam que para controlar melhor a juventude, tem que controlar o quê? O próprio Kuduro, porque é uma manifestação que está em todas as periferias, está em todo lugar. Então você precisa de transformar aquilo numa arma política para o próprio MPLA. Daí é que criaram o quê? I Love Kuduro. Quando vocês ficam as cabras, Coriandô levou estilo Buenos, levou a puta que pariu, mano. Ele estava dentro do projeto. Estava dentro do projeto, mano. O I Love Kuduro foi mesmo a forma que eles encontraram para internacionalizar, porque é tanta coisa que a cabeça dói, boy.
É bué de merda que a cabeça dói, mano. A forma que fizeram com o Kuduro. Você se quer ver, tipo, o reflexo da nossa sociedade hoje. Olha para o Kuduro, para aquilo que eles definiram como cultura para as massas, mano. Quais são as referências desse sistema cultural? Por que é cultura? Mano, os cantores não querem saber de merda nenhuma. Tá aí o Anselmo Ralph porque tu a ver aí cantar e o caralho. Mano, nós temos fome e estamos a morrer, mas ele deve falar que está a vir dar um show que vai cantar a música dele antiga e nova. Mano, tá tudo linkado com o sistema. O sistema soube fazer o trabalho e muitos ainda não entenderam porque que a luta muitas vezes parece uma luta bué vã. Uma luta que não vai a sítio nenhum. Você vê tipo, tá andando, mas não é porque o sistema faz muita contra-inteligência. Porra! O sistema angolano é contra-inteligência pura, mano. Eles vão trabalhar com contra-inteligência por muito tempo, mano. É muita contra-inteligência que nos dão da cara. Até os repistas que você tá lhes bater pau, meu caralho, então bora trabalhar pro sistema, estão mesmo aí, comem, bebem com o sistema aí à vontade do caralho, e nós estamos a lhes aplaudir, porque eles cantam aquilo que o sistema deixa eles cantar, porque o sistema precisa de fazer algo que é bem importante. A falsificação da democracia, ela é feita por via de quê? Por via dos cantores críticos, ok? Por via de quê? Por via de se instituir, por exemplo, nós temos tipo, a nossa oposição é forte, mas no modelo em que ela está a trabalhar, ela não consegue carburar. Carburar é quê? Ela não consegue ser mais ativa, não consegue mesmo bater mesmo lá em cima. Por quê? Não consegue chegar até aí. Por quê? Não é porque eles não querem, não têm vontade, mas o sistema lhes limita. O sistema limita, porra, a primeira merda que você sabe que existe com relação à oposição, deputados, não sei o que é parlamento, é a capacidade dos indivíduos de fiscalizarem o próprio presidente, os gastos do executivo. Mano, a nossa oposição lhe tiraram essa prerrogativa, logo fudeu tudo. Não tem poder de fiscalizar. Porra, qual é a função primordial do parlamento? É a fiscalização, mano. Oposição. Mas eles tiraram essa prerrogativa. Quer dizer, você está a falar que os nossos brothers da oposição, eles não têm culpa porque eles não estão a lutar contra um partido comum. Por isso é que eu digo que o único partido que ainda faz política em Angola, desculpa, é a UNITA. Porque a UNITA não está a lutar com um partido normal, ela está a lutar com o Estado, instituições e o caralho, mano. Mas você tem que entender também que essa luta tem dois pontos. Primeiro, fideliza o próprio MPLA, porque quanto mais ela não acontece, quanto mais ela for controlada, porque uma coisa nós devemos também, hoje em dia, ter um bocadinho de maturidade para dizer assim, porra, a luta nas instituições ela não pode tipo, resultar 100%. Porque o MPLA controla as instituições todas, o MPLA é um partido do Estado, e nós, desde que o MPLA se abriu, segundo eles abriram aí o caralho, nós nunca vimos nenhuma instituição, ok, a prejudicar o MPLA. Nunca vimos uma decisão de uma instituição que prejudicou o MPLA. Nunca vimos essa merda, mano. Mas nós metemos que a luta nas instituições, porque nós precisamos de acreditar alguma merda, mas nós sabemos que está fodido, porque nunca nenhum filho da polícia dessas instituições, tribunal de não sei o que, CNE, não sei o que, nunca vão prejudicar o MPLA. Nunca. Por quê? Porque são estruturas do partido Estado, mano. É mais ou menos isso que eu queria tipo, deixar aqui agora. Por isso é que eu digo... A importância de tomar consciência é reivindicarmos a nós mesmos como os sujeitos da nossa própria história. Isso significa o quê? O que eu quero dizer com isso? Isso significa que nós não podemos esperar muito dos outros, porque o principal trabalho tem que ser feito por nós mesmos. Por isso é que eu disse, mano, olha para André Ventura como algo circunstancial, um aliado circunstancial. Não olha para ele como uma solução. Ele não é solução, mano. Ele é circunstancial. Poder é uma merda boa complexa. Tá a ver? Então, ele é uma circunstância, ele é um aliado circunstancial. Você não pode, tipo, fazer um post, tipo, a elogiar. Não, mano. Eu fico mesmo só a observar,
vejo, tipo, o João Lourenço falou à toa, falou do colonialismo, faço um texto a explicar mesmo que isso aqui, o fulano aqui tem razão, o fulano aqui falou, não podemos ignorar isso, mas agora, exaltar esse indivíduo, não. Mano, política é um mambo do caralho, política é um mambo fudido, mano. Não nos prometeram 500 mil empregos, Califórnia, boi de merda e o caralho. Vimos o quê? Tá onde essas merdas todas? Nhoco, mano, não há nada. Então pensa, a política é um mambo fudido, não é um André Ventura que vai nos tirar do buraco. Nós temos que assumir de uma vez a responsabilidade de que nós precisamos de fazer uma coisa por nós mesmos e deixar de esperar que eventos externos à nossa realidade moldem os acontecimentos internos à nossa realidade. Porque enquanto nós pensamos dessa forma, nós vamos estar sempre a debitar a esperança noutros grupos que nós nunca sabemos quais são os seus reais interesses. Então, era isso. Muito obrigado. Ok, muito bem. Isaac entrou agora. Para dar então, depois, para darmos os últimos subsídios aqui, pela hora. Vai lá, Isaac, dá os teus pontos que mais ou menos deste aqui da conversa. Sim, bom dia. Bom dia a todo mundo que está na rua. Praticamente o mano que tenho dificuldade de pronunciar o nome, que acabou de falar, o mano... É o Isidro. Sim, o Isidro. Praticamente me tirou as palavras na boca. O meu pai sempre me dizia assim, filho, mesmo um maluco, se vier a falar alguma coisa, fica atento, não fala que ele é maluco, porque vai sair uma palavra, esse cara vai te servir para toda a vida. Havia um tempo, já já estamos há um ano e tal, que houve uma vez, eu até te liguei no privado, falei contigo no privado, eu falei, mas estou a ver que esse senhor, o Chivuco vai sair da frente patriótica. Te recorda dessa conversa? Sim, recordo. Não, me deixe todas as garantias. Também fui muito mais além, que estou a ver que esse senhor vai lutar por terceiro mandato. Não, está fora de questão, não sei o que lá. Sabe por quê, mano? Naquela altura, quando eu estava a te dar esses pormenores, não dá para falar tudo, porque eu sabia e sei que tens uma ligação direita com a CJ. Era para dar alerta. Porque o teu familiar mesmo maluco, mesmo ele a comer no lixo, se você ele encontrar na rua, ele vai parar de comer, vai te reconhecer, vai dizer que pai é meu primo. Então, aquilo que o mano acabou de falar aqui é a pura verdade, só que a gente não aprende absolutamente nada. Bom, vou para o etapa. Falou do André Ventura. Mas esquece. A política é um jogo sujo. O povo MPLA, o povo Gelo, nem está preocupado. O André Ventura pode falar quantas vezes que eles quiserem. Ele não está preocupado, porque o MPLA, sabem que eles têm uma ligação muito forte com os partidos tradicionais, que é o PS, o PSD, os comunistas, todos esses sobrevivem através do... Não, ok, Isaac, aí eu discordo de ti. Não estão porque preocupados. Estão bastante preocupados. O MPLA, mas olha só, fica só atento. E a notícia... Na entrevista do Marcelo... A carta que leram, ouve só, a carta que o Ernesto Bartolomeu leu, saiu aí do Kremlin, do Comitê Central do Bureau Político. Mano, me deixa acabar o meu raciocínio para não me perder. Houve uma entrevista que o Marcelo fez, não sei quando ele chegou. O que ele respondeu? Ele disse que o próprio líder da bancada parlamentar do Chega, que estava na comitiva presidencial quando foram para Angola, é que fez um discurso a elogiar as boas relações que existem entre Angola e Portugal. O líder da bancada parlamentar do Chega estava em Luanda. Bem, se o Manacho puxar um bocadinho atrás, no tempo do Paulo Porta, o Paulo Porta também fazia crítica. Se bem que não é a mesma coisa que o André Ventura, mas ele fazia isso. O Paulo Porta, quando subiu lá em cima, na cadeira máxima, os discursos do Paulo Porta desapareceram completamente e depois tornou-se um dos melhores amigos, estava toda hora em Luanda. Manacho, esse senhor um dia vai ganhar ou vai muito mais além.
E aqueles angolanos que estão a acreditar ou acreditam que vai fazer isso uma mudança para Angola, esquecem isso. Falou-se também aqui que o colono, houve muito